Um império de bilhões de anos em formação. Um festival de maravilhas naturais. Sociedades de células. Simples e complexas. Tudo conectado por uma incrível teia de processos moleculares e sistemas ecológicos globais. Estas são as grandes descobertas da história da biologia. As 100 maiores descobertas da história. Biologia. No início do século XVII, microscópios básicos eram usados em toda a Europa. Os cientistas da época ficaram fascinados por sua habilidade em ampliar um universo que era tão pequeno. Então, em 1665, um cientista inglês chamado Robert Hooke observou as pequenas divisões de um pedaço de cortiça e as chamou de células, porque elas lembravam as pequenas celas onde viviam os monges. A observação de Hooke preparou o cenário para a nossa primeira grande descoberta. Micro-organismos. Anton van Leeuwenhoek foi um comerciante holandês fascinado pela ciência. Depois de saber sobre o microscópio de Hooke, ele decidiu construir um para si mesmo. Dr. Gall, para saber o que aconteceu em seguida, eu me encontrei com Joseph Gall, um biólogo celular do Instituto Carnegie, em Baltimore, estado de Maryland. Anton van Leeuwenhoek, o que foi que ele descobriu? Leeuwenhoek descobriu algumas coisas, mas ficou famoso por descobrir os protozoários, que são pequenos animais unicelulares que vivem em águas paradas. E como ele fez isso? Fez isso usando um microscópio que ele mesmo construiu. Você gostaria de ver? Ah, claro que sim. Você tem um microscópio de Leeuwenhoek? Bom, não o original. Eu tenho uma réplica do microscópio de Leeuwenhoek. Ele é formado por duas placas de latão com um pequeno pedaço de vidro, que é a lente. E nós o usamos colocando a amostra nesse pino aqui. Depois, você aproxima bem os olhos da lente desse lado e, fazendo isso, você pode ver a ponta do pino. A amostra, seja um inseto ou qualquer outra coisa, é colocada no pino. Você quer dar uma olhada nele? Claro. Ele é meio pesado, porque é de latão. É latão, era o que ele tinha na época. Em 1675, Leeuwenhoek estava usando seu microscópio para examinar uma gota de água quando viu uma coisa extraordinária. Um mundo cheio de criaturas que nenhum ser humano havia visto. Micro-organismos. Então, com todo respeito, engenhoca primitiva, Sim. Ele descobriu animais unicelulares Exatamente. que hoje achamos tão normais. Isso. Ele ficou mais famoso por descobrir os protozoários, bactérias e os espermatozoides. Mas isso é brilhante. Ele tem uma parte mecânica, um mecanismo de foco. Ele tem todas as coisas que precisamos para observar uma amostra. E funciona. Eles sabiam o que estavam vendo? Eles entendiam o que estava acontecendo? Bom, duvido que entendessem o que estavam vendo no sentido moderno, mas ficaram impressionados com todas aquelas coisinhas que estavam vivas na água. As pessoas não tinham ideia de que a água estava cheia de organismos. As pessoas não sabiam o que eram, por exemplo, germes, por muito tempo. Não. Eles não... Bom, eles não tinham noção de que os germes podiam causar doenças. Para você, qual foi a coisa mais espetacular que ele descobriu? Eu acho que a descoberta das bactérias certamente pode ser considerada seu ponto alto.
Porque são tão pequenas e difíceis de ver. É difícil ver bactérias mesmo com um microscópio moderno, a menos que saiba o que está fazendo. O que é preciso fazer em especial? É muito provável que Leeuwenhoek tenha descoberto o que chamamos de iluminação em campo escuro, que significa aplicar a iluminação de um ângulo para que por trás da amostra haja um fundo preto ou fundo escuro. Quando a luz que incide pelo lado ilumina a amostra brilha contra o fundo escuro. A luz rebate as formas da amostra em direção aos olhos. Exatamente isso. A iluminação em campo escuro permite que você veja coisas muito menores do que veria com a iluminação normal que atravessa a amostra. E ele... Continua. Uma das razões para pensarmos que ele usou o campo escuro, apesar de nunca ter dito que usou, é uma de suas descrições. Ele descreve um organismo como se olhasse um floco de neve em um pedaço de veludo. Não há outro jeito de ver um floco de neve em um pedaço de veludo, a menos que seja um objeto branco sobre preto. E esse foi um indício de que ele estaria usando um campo escuro. Eu acho que eu não tinha ideia de que isso fosse tão pequeno e delicado. E, na verdade, tão elegante. Porque ele cabe na palma da mão. E o que vemos na ponta do pino muda o mundo. Ele muda, realmente. Foi uma ampliação da nossa compreensão da natureza do mundo. De que o mundo à nossa volta não era só coisas mortas, mas estava cheio de vida. Núcleo celular. Nossa próxima grande descoberta aconteceu em 1831. O naturalista inglês Robert Brown estava estudando as diferentes espécies de plantas que recolheu durante uma viagem à Austrália. Brown tinha um olhar apurado para os detalhes. Ele nutria um interesse especial pelas células das plantas. Ao examiná-las em um microscópio, ele viu uma coisa intrigante. Em cada célula havia uma estrutura similar, circular, opaca. Ele a chamou de núcleo. Ao se inteirar das observações de Brown, o fisiologista alemão Theodor Schwann começou a procurar uma estrutura similar nas células de girinos. E encontrou. Todas as células dos girinos também tinham um núcleo. Foi uma descoberta revolucionária. Era a evidência de que todas as formas de vida são conectadas. Neste livro, Schwann descreve vários tipos de células dos mais variados organismos e identifica o fato de apresentarem um núcleo. Por que você acha que o núcleo das células foi uma grande descoberta? Foi a percepção de que havia uma unidade estrutural em todos os organismos. Era uma unidade estrutural, não apenas em plantas, mas em animais. Então isso integrava os reinos animal e vegetal e encontrava uma semelhança entre eles. Arqueia. Mais de um século depois da descoberta do núcleo celular, acreditava-se na existência de dois tipos essenciais de vida na Terra: as bactérias e os outros seres. As bactérias foram classificadas como procariontes. Eram organismos unicelulares simples, cujo DNA estava contido não dentro de um núcleo, mas na parede da célula. Todas as outras formas de vida eram classificadas como eucariontes, no núcleo da célula. Mas este sistema de classificação simples sofreria um abalo. Em 1977, estava estudando a constituição genética de um micróbio produtor de metano, quando percebeu que ele era diferente de qualquer bactéria conhecida. Sua célula era única. Ele produzia enzimas incomuns. E sua sequência genética era diferente de tudo o que ele havia visto. Logo ficou evidente no microscópio, em menos de uma hora, de que havia algo, uma terceira coisa ali. Este foi o momento da descoberta. Carl Woese havia descoberto uma terceira forma de vida. Um grupo de organismos unicelulares que ele chamou de arqueia.
Sempre achamos que haviam 2 reinos primários nesse planeta. Agora sabemos que há 3. Foi uma virada das grandes. Porque toda a microbiologia foi estruturada sobre a ideia de que todas as bactérias eram idênticas. Não nos detalhes, mas em sua essência, sua linhagem e sua organização celular básica. Era uma coisa em que todo microbiologista e biólogo acreditava piamente. E não era verdade. Foi um achado feliz. Olhem o que descobri. Woese descobriu uma forma de vida capaz de viver em qualquer lugar do planeta, inclusive nos ambientes mais extremos. Algumas arqueias conseguem viver aqui, em fontes hidrotermais no fundo do oceano. A temperatura varia violentamente em um espaço pequeno e pode ir de poucos graus acima de zero a escaldantes 404 graus Celsius. Arqueias também foram encontradas quilômetros abaixo da Terra, vicejando em lagos onde o ácido e até o ferro se dissolvem. Hoje, os biólogos acreditam que a arqueia é o ancestral do qual evoluíram os eucariontes, incluindo eu e você. Para Carl Woese, a descoberta da arqueia evoca uma doce lembrança. Primeiro, uma matéria foi publicada no New York Times. Depois, outros jornais e a TV vieram. Eu me lembro de sair de casa uma noite com tudo o que estava acontecendo e pensei: esta noite, o mundo me pertence.